Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. E dando sequência, naquele vídeo que o Fábio Quintiliano ele falou para mim sobre a questão de transição de carreira, quais são os itens então que a gente tem que se preocupar. Aí agora eu vou falar o que não fazer, o que não fazer, que são a outra situação, exatamente o contrário daquilo tudo que realmente acaba acontecendo, tá? Na minha geração, ela foi uma geração que ela foi muito forjada naquela questão de continuar dentro do mesmo trabalho, começar numa determinada profissão e seguir carreira até se aposentar. Tanto é que uma das posições que eram muito almejadas era a condição de funcionário público, ser o funcionário público, porque ele entra naquela determinada carreira e aí ele vai realmente, ele tem extrema estabilidade, por condição de concurso, então ele não pode ser demitido a qualquer tipo de situação, então ele tem uma condição teoricamente extremamente segura, Porém tem as contrapartidas, sobre esse tipo de situação, a questão de progressão, a questão de promoções, a questão de evolução, ela é muito engessada nesse tipo de sentido, ela acaba ficando muito engessada. Infelizmente, é uma realidade que acaba acontecendo. Esse mesmo tipo de percepção, muitas vezes, acabou sendo levada também para dentro das empresas. E aí, o que acaba de fato acontecendo? As empresas, elas tentam realmente fazer a formatação do seu colaborador até um determinado momento. Aí, assim, é aí que é a diferença, entre as questões das empresas privadas e as empresas públicas, que da empresa privada você tem que entregar desempenho, tá? Então isso é uma necessidade constante, O orçamento, o budget, seja lá o nome que for utilizado, ele tem que ser entregue, tá? E se isso de fato não acontecer, aí é aquele momento onde o pessoal começa a pensar, o que não está funcionando? O que deu errado? O que não conseguiu funcionar direito para realmente a gente não poder alcançar, E aí às vezes pode ser que eles se identifiquem, Falam assim, não, o que não aconteceu foi o fulano de tal. Foi aquela pessoa que não conseguiu desempenhar, entregar aquilo que era necessário, e aí começa a ser feito todas aquelas avaliações até chegar à conclusão de que fala, poxa, então não vale a pena continuar, vamos trocar, colocar alguém com gás novo, com uma nova motivação, com uma nova vontade, uma nova forma de ver, para realmente poder alcançar outros tipos de dinâmica, tá? Aí eu falo para vocês então, pessoal, outro ponto também que acontece hoje em dia é a questão tecnológica. Então a questão tecnológica, ela está vindo com muita força, tecnologia de toda forma, Antigamente, vamos imaginar, 15 anos atrás, para eu poder, esse tipo de conteúdo meu, para poder chegar até vocês, era praticamente impossível, Ia ser extremamente caro, a gente não ia ter esse tipo de mídia para poder fazer isso aqui transitar, ia ter que ser alguma coisa gravada para enviar através de algum tipo de canal específico, ia ser impossível isso poder acontecer, E hoje em dia, eu aqui, do quarto onde eu tô morando, nesse hotel, eu posso fazer essas gravações, posteriormente eu mesmo faço minha edição, preparo o material e encaminho para vocês toda segunda-feira, como já acontece nos últimos 3 anos, Então, são os pontos que a tecnologia ela permitiu fazer tudo isso daí acontecer, assim como nas empresas. A gente fala, muitas carreiras, elas foram realmente alteradas. Falo, por exemplo, uma das profissões, taxistas. Taxistas é uma profissão que ela foi bastante alterada nesse sentido. Morreu? Não existe? Ainda existe, porém numa proporção muito menor daquilo que era antigamente. E eu digo para vocês, quem que está prevalecendo? Aqueles que encontraram alguma forma para poder se adaptar, dentro dessa realidade, para poder seguir. Aqueles que não procuraram essa forma, ou que não conseguiram alcançar, infelizmente estão fora do jogo. Tiveram que procurar outro tipo de profissão, tá? Outras situações que acontecem. Banco, Banco também era uma profissão que era extremamente valorizada antigamente, E hoje em dia o que acontece? Você vai no banco, nem fila não tem. Olha que interessante, nem fila não tem, Então, assim, as questões tecnológicas, elas vieram realmente para você poder fazer o autoatendimento ou resolver quase tudo pelo telefone, de onde você estiver, não precisa ir necessariamente ao banco, Então, são outras profissões que acabaram sendo substituídas. Aí eu digo, tem uma frase que eu gosto de falar, não é minha, tá? Na verdade, eu ouvi disso de outras pessoas, mas ela tem muita verdade nessa frase, tá? Ela fala o seguinte, você não quer ser substituído por máquina? Então não faça trabalho de máquina. Se você fizer trabalho de máquina, com certeza a máquina ela vai te substituir em algum momento. Sabe por quê? Porque a máquina ela é consistente. Ela sempre vai estar fazendo. A máquina ela não tem dia, noite, Ela funciona 24 horas. Ela não tem final de semana, não tem 13º, não tem um monte de outras coisas, E o que precisa? Uma máquina atende muito mais pessoas, Quem dirá muito mais máquinas? E se a máquina estiver na mão do próprio consumidor, que é o caso do celular?
né? E o celular realmente ele veio com todo esse tipo de tecnologia. Então esse é um ponto bastante importante que você precisa analisar. Analisa, faça essa análise mediante a sua profissão. Ela é uma profissão que o seu trabalho é um trabalho muito repetitivo, é um trabalho onde você começa com determinado nível de dificuldade e você entrega determinado nível de resultado, não tem muita variação, né? Se for nesses tipos de parâmetro, presta atenção, toma bastante cuidado, porque é uma questão de tempo até ser substituído por algum tipo de equipamento, algum tipo de programa, algum tipo de robô. Tá? Então, assim, é um dos detalhes para a gente realmente tomar muito cuidado e ter muita atenção, ok? Então, é isso daí, pessoal. Acho que então a gente falou no primeiro momento, né, as questões do que fazer, das atenções, dos cuidados que a gente precisa tomar, e agora a gente estava falando do que não fazer, né, e qual é a consequência, né? Você vai ser atropelado, tá? Então, foi exatamente esse o intuito, né, do vídeo para esta semana, ok? Então, é isso daí, pessoal. Tenha uma excelente semana, que seja muito abençoada com muitas coisas boas e vamos lá, vamos com tudo, evoluindo sempre. Valeu!